Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Imagine a seguinte situação: você está num restaurante, pede alguma coisa para matar sua fome, para comer, e de repente, ao mastigar, você sente um desconforto na boca. Ao ver, você percebe que ingeriu, ali tinha um corpo estranho, algo que inclusive causou um machucado na sua boca. Sua boca está sangrando ali por conta disso. Mas afinal, qual é o seu direito como consumidor caso isso aconteça? E é isso que a gente vai ver no nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu citei o exemplo caso você, por exemplo, tivesse feito a ingestão de um alimento com a presença de um objeto estranho. Mas, ainda que você não tivesse feito a ingestão desse objeto estranho, o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, já teve um entendimento pacificado de que, independente da ingestão do alimento contaminado pelo corpo estranho, você tem direito ao dano moral, pois a compra de um produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. Então, se você compra um produto alimentício e independente de você consumir ele ou não, você já teria direito ao dano moral em relação a esse item que pode ser lesivo à saúde do consumidor. E aqui eu estou falando de um produto que teria sido preparado na hora, como por exemplo, você pediu um hambúrguer, ele foi preparado na hora, ou então você comprou um biscoito no mercado que é industrializado. Independente do item ser industrializado ou fabricado na hora, existe o direito à reparação pelo dano moral em relação ao direito do consumidor. E esse é o primeiro ponto. Bom, mas eu tenho outro direito além desse dano moral? Sim, você tem, caso você venha a ter outros prejuízos em relação a isso. Imagine que você, ao perceber que algum objeto machucou a sua boca, você na hora teve de sair do local que você estava, pegar um Uber, pegar um táxi e comparecer a um hospital. Então você pagou o Uber, pagou a consulta médica e você teve ainda que comprar algum remédio para aliviar a sua dor. Todas essas despesas que você teve, a gente caracteriza elas como danos materiais. E guarde essas notinhas, guarde o comprovante de que você teve essas despesas, pois você poderá requerer o reembolso, a restituição desses valores contra quem teria sido responsável ali pela presença do item estranho. Se você está num restaurante, é importante a gente dizer que o restaurante, o CNPJ do restaurante, vai responder independente ali de culpa, né? Então, a responsabilidade do restaurante, ela é sempre objetiva para responder um processo contra você. E a mesma coisa vale para alguma fabricante de algum item que tenha sido industrializado. Foi lá no mercado, comprou algum item que é industrializado, então a fabricante daquele produto também ela é igualmente responsável para responder um processo judicial e também para arcar com as efetivas despesas que você venha a ter em razão da ingestão desse item contaminado. Bom, pessoal, e eu gostaria muito de poder dizer para vocês, em relação ao dano moral, quanto que vocês iriam receber. Mas a grande verdade é que, infelizmente, a nossa justiça ela não é tão uniforme. Às vezes você protocola um pedido no fórum A, que vai ter um resultado B, e você protocola um pedido, às vezes, no fórum X, que vai ter um resultado Y. Então, não dá para a gente dizer assim quanto que você efetivamente receberia por esse dano moral. Mas o que a gente pode dizer é que esse dano moral ele pode flutuar de acordo com o nível de prejuízo que você teve. Por exemplo, uma pessoa que simplesmente identificou um objeto estranho no alimento e não fez a ingestão, talvez ela receba ali um pouco menos em relação ao dano moral do que uma pessoa que efetivamente fez a ingestão desse alimento contaminado. Provavelmente ali o dano moral em relação a ela deve ser superior, porque ela teria tido um prejuízo emocional, um prejuízo moral
maior do que a pessoa que sequer fez a ingestão desse item. Uma outra coisa que é importante a gente destacar é que, como vocês viram, eu falei de prejuízo emocional. Então tá aí uma outra questão que faz com que o dano moral seja extremamente subjetivo. Às vezes, o prejuízo emocional que eu tenho com algo que acontece na minha vida não é o mesmo que você. Às vezes, uma outra pessoa pode ter um prejuízo emocional, ela pode ficar muito mais abalada do que eu, ou muito menos. Isso vai de pessoa para pessoa. E é importante que se esclareça para o juiz da causa o que você realmente sentiu, o abalo emocional. Não ser tão genérico como a gente vê em diversas petições. A pessoa sofreu um dano moral, um abalo emocional. Isso é diferente, por exemplo, se eu aprofundar essa quantificação do dano moral. Imagine uma pessoa que ela já ficou engasgada com algum item. Provavelmente essa pessoa que já ficou engasgada ali ao se alimentar, se ela vier a ter algum outro item ingerido ali de forma, ou então até mesmo a presença de algum outro item, talvez isso remeta para ela um momento na vida dela que foi extremamente angustiante, que é o fato dela ter engasgado. Então essa pessoa, talvez ela tenha um prejuízo emocional maior do que aquela que nunca engasgou, por exemplo. Então, é relevante levar todas essas situações para o advogado que vai cuidar do seu processo. Lembrando que esse tipo de procedimento, a gente sempre aconselha que, num primeiro momento, você tente fazer ali, caso seja possível, óbvio, o quanto antes o registro, tanto do item que é o objeto estranho, tenta tirar uma foto, fazer um vídeo, guarda as notas fiscais. Se possível, guarde o alimento, ainda que ali com o objeto estranho, para que, se for necessário, que isso seja apresentado posteriormente. Então, aqui são algumas dicas para você. Espero que ninguém passe por esse tipo de situação, mas como eu estou trazendo um caso, inclusive, que aconteceu com um dos nossos clientes recentemente, eu acho de grande relevância compartilhar com vocês para que vocês fiquem cada vez mais atentos no direito que vocês têm como consumidor. Quero aproveitar, pessoal, e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações e compartilhar com quem você pode considerar que esse vídeo é igualmente relevante. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!